A Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, foi um marco importante na colonização da África pelas potências europeias. Embora tenha sido apresentada como uma conferência para regularizar a ocupação europeia no continente africano, suas consequências tiveram um impacto profundamente negativo para as populações africanas e para o desenvolvimento do continente. Uma das principais críticas à Conferência de Berlim é o fato de que as fronteiras foram traçadas sem levar em consideração as identidades étnicas, culturais e históricas das populações africanas. As potências europeias simplesmente dividiram o continente entre si sem consultar ou considerar as necessidades e interesses dos povos africanos. Isso resultou em fronteiras arbitrárias que dividiram grupos étnicos, separaram comunidades e criaram tensões e conflitos que persistem até hoje. Além disso, a Conferência de Berlim estabeleceu as bases para a exploração desenfreada dos recursos naturais africanos pelas potências coloniais. As potências europeias buscavam principalmente matérias-primas como marfim, ouro, diamante e borracha, e exploraram esses recursos em detrimento das populações locais. O continente africano foi transformado em uma fonte de riqueza para as metrópoles europeias, enquanto as populações africanas sofriam com a exploração e a pobreza. Outra crítica importante é o impacto social e cultural da colonização resultante da Conferência de Berlim. Essas potências coloniais impuseram suas próprias instituições políticas, administrativas e legais, muitas vezes reprimindo estruturas sociais e políticas locais. Isso levou à perda de autonomia e à desestruturação local dessas populações. As colônias e as identidades africanas foram subjugadas e marginalizadas em favor da imposição de uma cultura europeia dominante. Além disso, a exploração econômica e a imposição do sistema de trabalho forçado, como o trabalho nas plantações e nas minas, tiveram consequências devastadoras para as populações africanas. A mão de obra africana foi explorada e submetida a condições desumanas, resultando em sofrimento, desigualdade e pobreza generalizada. As consequências da Conferência de Berlim ainda são sentidas hoje. As fronteiras arbitrárias continuam a ser fonte de tensões e conflitos em muitas partes do continente africano. A exploração de recursos naturais por empresas estrangeiras continua a privar as populações africanas de seus próprios recursos. A marginalização cultural e a perda da identidade persistem como desafios para muitas comunidades africanas. Em suma, a Conferência de Berlim teve consequências profundamente negativas para o continente africano. As fronteiras arbitrárias, a exploração de recursos, a imposição de instituições estrangeiras e a destruição de estruturas sociais e culturais locais são apenas algumas das consequências prejudiciais desse processo de colonização. É fundamental reconhecer essas consequências para buscar caminhos de justiça e igualdade para o desenvolvimento sustentável para o continente africano. Quando eu conto essas histórias, eu procuro não me envolver, ou me envolver o mínimo possível. Como professor, eu não tenho que estar emitindo opiniões em sala de aula. Eu tenho que contar a história tal qual a história aconteceu de verdade. Agora, não estou aqui gravando esse vídeo como professor. Estou contando um evento histórico. E o que aconteceu historicamente não pode ser modificado. Não tem como modificar. Não dá para reescrever a história. A história deve ser contada tal qual aconteceu. Mas que isso sirva de lição. Que isso sirva de lição principalmente para as pessoas que estão em direção, estão no alto comando, estão tomando decisões políticas no nosso país. Ultimamente nós temos visto uma avassaladora pressão por parte dessas potências que no passado exploraram e colonizaram outros povos, roubaram seus recursos. Estamos vendo atualmente uma pressão violentíssima por causa da Amazônia, não é? Falando que o Brasil não sabe cuidar da Amazônia, não tem zelo na preservação da Amazônia. Não sejam tolos, não acreditem que essas pessoas estejam minimamente pensando em proteger a Amazônia, em proteger o planeta. Não se trata disso. Na verdade, eles estão de olho, eles estão focalizando no futuro, estão de olho nesses nossos recursos tão preciosos, que, digo e repito, devem ser utilizados
para o bem e a prosperidade do povo brasileiro. Assim nós terminamos o vídeo de hoje. Até o próximo. Muito obrigado.